Eu era um legista no Instituto Médico Legal, um lugar onde os segredos dos mortos se revelam. Mas o que eu presenciei vai além do mundo dos vivos, adentrando os domínios do sobrenatural. Era uma noite fria e chuvosa quando recebi o chamado para examinar mais um corpo. O relógio marcava exatamente meia-noite quando cheguei ao IML. A equipe estava agitada, sussurrando sobre a estranheza do caso que acabará de chegar. O corpo pertencia a uma mulher jovem, encontrada em circunstâncias misteriosas. Sua pele estava pálida e os olhos vazios da morte. Enquanto realizava o exame, algo me chamou a atenção: marcas estranhas em seu pescoço, como se fossem garras afiadas. Ao terminar o exame, decidi ficar no IML para revisar outros casos, mas a sensação de que algo estava errado pairava no ar, como se os espíritos dos mortos estivessem sussurrando segredos antigos em meus ouvidos. Nas noites seguintes, estranhos acontecimentos começaram a assombrar o IML. Luzes piscavam sem motivo aparente, portas se abriam e fechavam sozinhas, e uma sensação de frio intenso permeava os corredores. Eu sabia que não estava sozinho, mesmo quando não via ninguém além de mim. Certa noite, enquanto examinava um corpo de um homem que morrera em circunstâncias suspeitas, senti uma presença invisível ao meu redor. Arrepios percorreram minha espinha quando uma voz sussurrou em meu ouvido: "E ele não está morto, apenas adormecido." Aquelas palavras ecoaram em minha mente, e percebi que algo muito além da compreensão humana estava acontecendo ali. Os limites entre vida e morte pareciam se fundir, e eu estava no epicentro desse fenômeno sobrenatural. À medida que os dias passavam, mais corpos chegavam ao IML, cada um trazendo consigo uma aura de mistério e terror. Marcas estranhas, mutilações inexplicáveis e relatos de testemunhas que viam sombras se movendo nos cantos escuros se tornaram o novo normal. Uma noite, durante uma tempestade violenta, um dos corpos que examinava se ergueu da mesa, seus olhos sem vida fixos em mim. Horrorizado, recuei enquanto a criatura começava a se mover em minha direção, como se estivesse sendo controlada por forças além da compreensão. Lutei para manter a sanidade enquanto enfrentava o que parecia ser o despertar dos mortos. Cada vez mais convencido de que o IML era um lugar onde os véus entre os mundos se rasgavam, mergulhei em pesquisas antigas sobre rituais obscuros e entidades sobrenaturais que poderiam estar por trás desses eventos aterradores. Minhas investigações me levaram a descobrir a existência de um antigo ritual proibido, conhecido como o Despertar dos Mortos. Segundo os registros, esse ritual era usado por cultos antigos para trazer de volta os espíritos dos falecidos, mas sempre com terríveis consequências. Decidi me aprofundar nesse mistério, convencido de que o que estava acontecendo no IML estava ligado a esse ritual macabro. Encontrei manuscritos antigos, relatos de testemunhas e símbolos arcanos que pareciam estar presentes nos corpos que examinava. Uma noite, quando a lua cheia brilhava no céu, decidi confrontar o mal que assolava o IML. Armado com conhecimento e coragem, adentrei os corredores sombrios em busca da fonte desse terror sobrenatural. No coração do prédio, encontrei um altar antigo, adornado com símbolos sinistros e velas queimando em um ritual macabro. Uma figura encapuzada estava presente, recitando palavras em uma língua que ecoava pela sala como um eco da própria morte. Percebi que era a fonte do caos, a entidade que despertava os mortos e trazia o terror ao IML. Com determinação, interrompi o ritual, quebrando o elo entre os mundos e dissipando a energia maligna que o sustentava. Mas o preço foi alto. A entidade se virou para mim, seus olhos brilhando com fúria ancestral. Por um momento, pensei que seria meu fim, mas algo dentro de mim se ergueu, uma força que eu não sabia possuir. Com um grito primal, banhei o lugar com luz, dissipando as trevas e selando novamente os portões do mundo dos mortos. Quando a calma retornou, a entidade desapareceu, deixando para trás apenas um rastro de energia dissipada. O Instituto Médico Legal nunca mais foi o mesmo após aquela noite. Os eventos sobrenaturais cessaram, mas o legista que ousou desafiar as forças do além foi marcado para sempre. Em meus sonhos, ainda vejo as sombras dançando, os mortos sussurrando segredos e o medo que me consome.
Como legista, já testemunhei muitas coisas que desafiam a compreensão humana, mas nada poderia ter me preparado para o terror que eu enfrentaria naquela noite fatídica. Era uma noite de tempestade quando recebemos um chamado urgente no Instituto Médico Legal. Um corpo havia sido encontrado em circunstâncias misteriosas, e era nossa responsabilidade descobrir a causa da morte. Assim, juntamente com minha equipe, me dirigi ao local para realizar o exame cadavérico. O corpo pertencia a um homem de meia-idade, encontrado em um beco escuro, com marcas estranhas em sua pele e uma expressão de horror congelada em seu rosto. Enquanto examinava os ferimentos, algo me perturbou profundamente. Não havia sangue no local do crime, como se o corpo tivesse sido drenado de toda sua essência vital. Durante o exame, uma sensação de opressão começou a envolver o ambiente, como se estivéssemos sendo observados por olhos invisíveis. No entanto, o mais perturbador veio depois. Ao concluirmos o exame e nos prepararmos para mover o corpo para a sala de autópsia, ele simplesmente desapareceu diante de nossos olhos. O desaparecimento do corpo foi um mistério que intrigou não apenas minha equipe, mas também as autoridades locais. Como poderia um corpo sumir sem deixar vestígios em um local tão controlado como o IML? Essa pergunta ecoava em minha mente enquanto eu tentava encontrar uma explicação lógica para o evento sobrenatural que testemunhamos. No entanto, as respostas não vinham facilmente. Durante as noites seguintes, estranhos acontecimentos começaram a assombrar o Instituto Médico Legal. Luzes piscavam sem motivo aparente, equipamentos se moviam sozinhos e uma sensação de presença sinistra pairava nos corredores vazios. Certa noite, enquanto trabalhava tarde da noite para tentar desvendar o mistério do corpo desaparecido, fui tomado por uma escuridão repentina. A luz elétrica falhou, deixando-me mergulhado na mais completa escuridão. Mas não era uma escuridão comum. Era como se algo tivesse devorado toda a luz e esperança do ambiente. Enquanto lutava para encontrar minha lanterna, ouvi sussurros indistintos ao meu redor. Pareciam vozes sussurrando segredos antigos, palavras que eu não conseguia entender, mas que me enchiam de um medo primal. Quando finalmente acendi a lanterna, a escuridão havia desaparecido, mas a sensação de que algo havia sido desencadeado permaneceu. À medida que os dias passavam, os eventos sobrenaturais no IML se intensificavam. Colegas relatavam visões de sombras se movendo nos cantos dos laboratórios, ruídos inexplicáveis ecoavam pelos corredores à noite e uma atmosfera de terror se instalava no prédio. Decidi investigar mais a fundo, buscando pistas nos arquivos antigos do IML. Foi então que descobri relatos de casos semelhantes no passado. Eventos inexplicáveis envolvendo corpos que desapareciam e sombras que devoravam a luz e a vida ao seu redor. Uma teoria começou a se formar em minha mente perturbada. O corpo desaparecido estava ligado a uma entidade sombria que se alimentava da morte e do medo. Era como se a própria escuridão tivesse ganhado vida dentro das paredes do Instituto Médico Legal, sedenta por mais almas para consumir. No entanto, antes que eu pudesse prosseguir com minhas investigações, algo terrível aconteceu. Uma noite, enquanto trabalhava em meu escritório, fui cercado por sombras que se contorciam e dançavam ao meu redor. Uma voz sussurrante ecoou na escuridão, anunciando a chegada da entidade que eu tanto temia. A voz na escuridão anunciava sua presença com palavras indistintas, mas carregadas de uma energia maligna que cortava até os ossos. Enquanto as sombras dançavam ao meu redor, pude sentir o ar ficando mais pesado, como se a própria escuridão estivesse se materializando diante dos meus olhos. Lutei para manter a sanidade, tentando encontrar uma explicação lógica para o que estava acontecendo. Mas era como se a realidade estivesse se distorcendo diante de mim, revelando um mundo onde as leis da física e da razão não se aplicavam. Foi então que a entidade se manifestou diante de mim, uma forma sombria e ameaçadora que emanava um frio sobrenatural. Seus olhos eram duas órbitas vazias, mas senti sua presença me sondando, como se estivesse buscando algo dentro de mim. Com um gesto doentio, a entidade apontou para a janela do meu escritório, onde uma figura nebulosa se materializava aos poucos. Era o corpo desaparecido do homem do beco, agora envolto em sombras e semblante perturbado. Ele olhava diretamente para mim, como se clamasse por ajuda em um idioma silencioso e desesperado.
O momento de terror parecia se estender por uma eternidade, mas finalmente tomei uma decisão desesperada. Eu não podia deixar a entidade levar aquele homem para as profundezas da escuridão. Com uma coragem que mal reconhecia em mim mesmo, desafiei a entidade a um pacto. Prometi servir como guardião das almas perdidas, mantendo a escuridão à distância e protegendo os vivos da influência maligna que a entidade representava. Em troca, pedi que libertasse o corpo do homem e que cessasse os ataques sobrenaturais no IML. Por um momento, a entidade permaneceu imóvel, como se considerasse minha oferta. Então, em um sussurro gélido, aceitou o pacto e desapareceu na escuridão, levando consigo as sombras que haviam se acumulado no prédio. Após aquela noite terrível, a atmosfera no IML mudou. Os eventos sobrenaturais cessaram, e o corpo do homem desaparecido foi encontrado nas proximidades, sem explicação para seu retorno. As autoridades questionaram-me sobre o que havia acontecido, mas eu mantive o segredo do pacto que fiz com a entidade sombria. Assumi o papel de guardião das almas perdidas, dedicando-me a manter a escuridão à distância e proteger os vivos dos horrores que existem além da compreensão humana. As sombras ainda dançam nos cantos dos meus sonhos, mas agora sei que tenho um propósito, uma missão que vai além do conhecimento convencional. O IML continua sendo um lugar de mistérios e segredos, mas agora sou eu quem vigia as fronteiras entre os mundos, mantendo a escuridão à distância para que os vivos possam encontrar paz em seus últimos momentos. O preço foi alto, mas a escolha foi feita, e eu sou o guardião das almas perdidas.